Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui, com o pessoal aqui do Grupo Espírita, aqui do Iguaçu, CEALC. Estamos junto aí com o pessoal também, do A Caminho da Luz, sejam todos bem-vindos. Hoje, nesse dia tão especial, nós vamos falar sobre um tema que vem falar um pouquinho dos nossos corações, conversar um pouco sobre o Evangelho, sobre família, e lembrar aí um pouquinho dessa missão tão sublime, tão bonita, que é a maternidade. E para a gente começar, vamos fazer junto a nossa oração, rogando a Deus, rogando aos bons espíritos que possam estar conosco nessa manhã tão abençoada. Senhor Jesus, querido Mestre, rogamos a Ti, Senhor, nesse domingo maravilhoso que já amanheceu para todos nós, que as Tuas bênçãos possam fazer parte da nossa vida e que Teu amor possa nos abrasar nesse momento. Rogamos a Ti, Senhor, que nesse momento do estudo possamos unir os nossos corações ao Teu e que nesse domingo maravilhoso possamos também refletir acerca dos nossos compromissos na família. Rogamos a Ti, Senhor, que abençoe a todas as mães que estão aqui encarnadas e também as mães desencarnadas. Rogamos a Tua proteção e auxílio a todos os filhos que neste momento se lembram de suas mães. Que possamos, Senhor, relembrar sempre do Teu mandamento de honrar ao Pai e à Mãe. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade e que esse estudo possa ser proveitoso para todos nós. Assim seja, graças a Deus. Muito bom. Então, quem está chegando aí, seja bem-vindo, ao nosso estudo desse domingo. Hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre família e como a gente consegue perceber isso, junto com Jesus e com a doutrina espírita, que a gente abraça e tanto nos consola. E o dia é muito oportuno para a gente falar de família, lembrar das mães e relembrar desse carinho, dessa missão sublime que é a maternidade. O Dia das Mães, no plano espiritual, ele é muito especial, que é o momento muitas que as famílias se reúnem. E agora, com esses novos desafios que a gente tem vivido, a gente continua reunido, às vezes online, uma ligação que a gente faz para nossa mãe, ou uma videochamada, a gente não pode deixar de lembrar. Então, a espiritualidade gosta muito e aproveita esse clima de harmonia, de orações pela família, para vir chegar mais perto da gente, nos relembrar desses compromissos que a gente assume antes de nascer, antes de reencarnar. Então, para a gente falar um pouquinho sobre família, só para a gente entender o que seria família, quando a gente olha no dicionário, a gente percebe um pouco sobre esse conceito. No dicionário ele fala que a família é um grupo de pessoas que tem um parentesco próximo, e vivem na mesma residência que a gente chama às vezes de lar. Aí o dicionário traz como exemplo o pai, mãe e os filhos. Também traz que é um grupo de pessoas que tem relação de parentesco, e aí ele chama a nossa atenção desse grau de parentesco, inclusive das famílias que são adquiridas, ou pelo casamento ou pela adoção. Então, aí também são os novos tipos de família que a gente vê cada vez mais crescendo. Quando a gente pensa em família, a gente pode pensar em diversas coisas, dependendo da nossa vivência. Algumas pessoas têm essa relação muito próxima, muito positiva com a família, e quando você lembra o que é família, a pessoa fala muita coisa, inclusive boa, Lembra de amor, lembra de união, de companheirismo, lembra do afeto, lembra das dificuldades que passam juntas e são vencidas. Mas a gente está encarnados hoje em um planeta de provas e expiações,
A gente tem muitos desafios, né? Então, para muitas pessoas, lembrar de família vai trazer uma dor interna. Então, família nem sempre é uma família, muitas vezes a gente chama uma família de saudável, né? Uma família que tem amor. E às vezes, ao dizer de família, ao dizer de mãe, algumas pessoas possam estar experimentando sentimentos ruins, né? Às vezes um pouco de rancor, sentimentos de vingança, de ódio, sentimentos inclusive de arrependimento, né? Algumas mães podem estar sentindo alguns sentimentos ruins nesse momento. E é muito disso que Emmanuel, no livro chamado Caminho, Verdade e Vida, capítulo 62, ele vem falando pra gente que há, né, dois tipos aí de relações que a gente poderia chamar. Ele chama de relações familiares e relações de parentela, né? Ele coloca que a família seria então o símbolo dos laços eternos do amor, né? E aí a gente relembra, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que esses laços, eles unem esses espíritos antes, durante a encarnação e depois, né? Porque são laços eternos e que eles não dependem dos laços de sangue. Mas Emmanuel chama para nós, né, a atenção de que há o conceito de parentela. O que seria isso? Ele fala para a gente, né? Significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade, né? Emmanuel chama a nossa atenção para esse outro sentido de família que às vezes traz, né, nessa nossa convivência, no nosso relacionamento, as dificuldades que a gente tem como espírito. Então, muitas vezes, ele até finaliza aqui a reflexão que a família não é necessariamente a parentela, né? Mas a parentela, com toda certeza, se converte mais tarde em família. E ele coloca, né, nas santas expressões da família. Então, Emmanuel está falando para a gente aqui que se você tem dificuldade com a sua família, se você não se sente encaixado na sua família hoje, fica tranquilo, que com o tempo as relações, o afeto vai se construindo, né, na convivência, através do perdão, dos ensinamentos que Jesus vem trazer para a gente, a família ela vai se transformando, né? E às vezes, com o tempo, né, com o passar do tempo, com as muitas lutas, com as dificuldades, aquelas pessoas que ali têm dificuldades de convivência, elas acabam nutrindo, começando a nutrir um amor entre elas. E esse é verdadeiramente o grande objetivo da nossa encarnação aqui, né? Por mais dificuldades que a gente encontre, nós estamos hoje encarnados para poder melhorar, né? Para nos melhorar, para desenvolver em nós sentimentos bons, e principalmente para que a gente possa aprender a perdoar aquelas pessoas que nos magoaram, para pedir perdão para as pessoas que a gente magoou anteriormente. Então a família é realmente, né, biblicamente muitas pessoas lembram que a família é um instrumento criado por Deus, né? É essa ferramenta divina para o nosso aperfeiçoamento. No Livro dos Espíritos, na questão 774, né, a espiritualidade vem falar para a gente da grande importância da família para a nossa sociedade, né? A espiritualidade nos diz assim: os laços sociais são necessários ao progresso, né? A gente precisa conviver em sociedade para poder progredir. Ninguém progride sozinho. E ele coloca: e os laços de família tornam mais apertados os laços sociais. Porque a família é o primeiro núcleo que a gente começa a nossa convivência. É na família que a gente vai aprendendo sobre as regras sociais, sobre os nossos relacionamentos sociais. Então é na família que a gente tem esse primeiro contato. E quando a gente tem famílias saudáveis, famílias que têm ali o afeto, que trazem em si essa construção do homem melhor, a nossa sociedade, ela se reflete em uma sociedade melhor e mais sadia, né?
E a gente percebe hoje que acontece um pouco do contrário, né? As famílias vão se enfraquecendo, né? Os pais acabam perdendo um pouco, né, da linha de guiar os filhos, e acaba que a nossa sociedade adoece junto. E a espiritualidade continua nessa questão, dizendo pra gente: eis porque, né, os laços de família, né, os laços que a gente constrói na família, constitui uma lei da natureza. É da natureza esse laço de família, né? A gente consegue perceber isso nos diversos outras espécies de animais, né, que têm a sua família, têm a sociedade com as suas regras ali instituídas. E eles encerram: quis Deus que, por essa forma, né, através das famílias, das nossas relações familiares, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então a gente nasce em uma família para, através dessa lei de sociedade, começar a melhorar o nosso planeta, né? Toda transformação moral, toda transformação, ela inicia na família e continua na nossa sociedade, né? É na família, e aí eu lembro, né, quando a gente lembra na nossa infância, quem tem irmão aí vai lembrar também que nada para ensinar a gente a dividir, né, ensinar pra gente essa noção de coletivo do que irmão, né? Eu sou irmã mais velha, tenho outras 3 irmãs, tudo mulher lá em casa, e a gente divide tudo, né? A gente aprende desde o início a dividir a roupa, a dividir o brinquedo, a dividir o pai e a mãe, né? Então são construções iniciais que a gente já começa ali na família e depois a gente leva para a sociedade, né? A dividir, por exemplo, um mesmo espaço quando a gente vai para trabalhar, né? Aprender a dividir com os nossos irmãos o que às vezes a nossa casa está sobrando, na do outro está faltando, a gente vai aprendendo a dividir. Então os laços sociais, eles são muito importantes. E os laços sociais só vão ser saudáveis quando a nossa família estiver saudável, né? Por isso que a gente precisa realmente lutar muito para construir famílias melhores, né? É um esforço aí muito importante da Casa Espírita, tá sempre trazendo essa reflexão, sempre trazendo e relembrando para todos nós a importância do perdão, a importância da renúncia, a importância da gente conviver em família da melhor maneira possível. Na questão seguinte, na questão 775, a gente tem aquela famosa pergunta, né? Kardec sabiamente questiona a espiritualidade, né? O que aconteceria com a sociedade se a gente relaxasse os laços de família? Se a gente deixasse de dar essa importância, se as famílias começassem a estar em segundo plano dentro aí das nossas construções, né? E a gente pode, antes da gente ir para a resposta, a gente pode até pensar: como que a gente relaxa esses laços? Como, né? Quando a gente deixa, por exemplo, o egoísmo, o orgulho, né, falar mais alto. Quando a gente deixa a nossa vontade de buscar as coisas materiais acima das coisas espirituais, os laços de família vão relaxando, né? E às vezes isso acontece de uma forma quase que imperceptível, né? É uma coisinha que a gente deixa de fazer, uma mágoa ali que a gente vai deixando de cultuar, e a gente presta atenção que, principalmente num dia como hoje, o Dia das Mães, né, em agosto a gente comemora no Brasil o Dia dos Pais, no Natal, a gente vai deixando de se ver, a gente não vai mais ter esse contato, né, não lembra do aniversário, a gente vai deixando de conviver em família e isso vai enfraquecendo os laços de família. E é muito sério essa questão. A espiritualidade responde a Kardec: uma recrudescência do egoísmo. O egoísmo se torna mais forte quando os laços de família estão mais enfraquecidos. Quando a gente tem o egoísmo muito forte na sociedade, a gente vai percebendo que outras coisas ruins vêm com isso, né? A gente percebe a violência aumenta, né? A questão da corrupção aumenta,
né? A vaidade aumenta. Quando a gente tem corrupção, violência, vaidades, né, exacerbadas por conta desse egoísmo, a gente percebe que nós vamos adoecendo. Né? E a gente percebe muitas pessoas com depressão, com ansiedade. E quando a gente olha a raiz dos problemas, a natureza está no relaxamento dos laços de família. Então, família, ela é muito importante, muito importante. E quando a gente tem o conhecimento da doutrina espírita, a gente percebe que a família, ela é muito maior do que a gente consegue enxergar, né, com os olhos da carne, com os olhos materiais. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, no item 8, a espiritualidade vem falar pra gente, junto de Kardec, fazendo essa reflexão, né? Porque a família, ela não é humana, né? Eu não estou ligada à minha mãe, eu não estou ligada ao meu pai, né? Uma mãe e um pai não está ligado ao filho pelos laços de sangue simplesmente. A família, ela começa com um planejamento muito antes da gente nascer. Ninguém cai numa família de paraquedas, né, gente? Se a gente imaginar algo assim, a gente está esquecendo que Deus é sábio, a gente está esquecendo que Deus é, acima de tudo, amor por nós. Então, ele demonstra esse amor ao planejar milimetricamente ali a família mais encaixada para a nossa evolução espiritual. E aí, Kardec comenta conosco, né? Após duas espécies de família. E ele vai refletindo com a gente que tipo de família seriam essas. Né? Ele coloca as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Né? Então, o que seria isso? E ele vai colocando para a gente. As famílias pelos laços espirituais são duráveis, né? Dura por muito tempo. Ele coloca, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das muitas migrações da alma. Né? Então, a cada encarnação, os laços de afeto, que são os laços que unem essas pessoas, vão se tornando mais fortes. Né? São as famílias pelos laços espirituais. E ele coloca que a família, pelo laço corporal, né, o laço material, são frágeis como a matéria. E ele traz também essa reflexão que muitas vezes, né, esses laços se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Né? A gente vai percebendo. Por que tem muita gente da nossa família que a gente não tem esse laço muito forte, né? Algumas pessoas podem até estar pensando, não, mas eu sou irmão de sangue dessa pessoa e a gente não tem essa conexão, né? Eu sou irmão dessa pessoa, mas a gente não tem essa comunhão de simpatia. E tem até aquele ditado, né? Tem muitos amigos que são pra gente uma família, né? Tem muitos amigos que são pra gente como irmãos. É o que Kardec está chamando a nossa atenção aqui, sobre esses tipos de família. Algumas famílias elas já iniciam essa construção antes da gente nascer. Por isso que a gente encontra muitas vezes um irmão, né, às vezes um filho, ou mesmo essa relação de mãe e filho, ou pai e mãe, laços profundamente fortes, né, e que não se extinguem apesar da distância, apesar das dificuldades, apesar de mágoas. Né, a gente tem mais facilidade, inclusive, para esse perdão. Porque são famílias que a gente foi construindo ao longo de muitas encarnações. Né? No capítulo 4, também do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec continua, né, essa reflexão colocando para a gente. No espaço, né, no plano espiritual, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição. Né? O que unem os espíritos são as afeições, o amor. Também, lógico, o ódio, né? A gente percebe que muitos espíritos ficam ligados a outros por laços do ódio, da vingança, mas esses laços se transformam depois em laços de amor. Né? Ele coloca pela simpatia e pela semelhança de inclinações, né?
quando a gente tem esse mesmo pensamento, o mesmo modo de pensar, tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente se liga a outros espíritos dessa forma. Ele coloca: ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos buscam uns aos outros. E essa fala aqui de Kardec, ela é tão consoladora para a gente, principalmente quando a gente lembra, né, que a morte não existe. Então, se eu nutro um amor muito grande por uma pessoa e essa pessoa não está mais comigo fisicamente, né, se eu construo laços, relações de afeto, de amor com alguém, quando essa pessoa se vai para o plano espiritual, esse laço de amor ele não é destruído. Né? A gente continua ligado pelo amor que a gente construiu. E a gente percebe a justiça de Deus nesse ensinamento. Né? Porque quando a gente constrói um amor, é algo construído ao longo dos anos. E imagina se isso simplesmente acabasse, né, com o fim da nossa encarnação. Então, quando a gente perde uma pessoa muito querida, né, a gente tem esse consolo de saber que ela continua viva, que ela continua nos amando e que quando nós nos encontrarmos novamente, esse amor vai continuar sendo nutrido. Né? E aí a gente vai percebendo então que não é o laço consanguíneo, não é o laço corporal que unem as famílias, né? Mas sim esses laços de simpatia, de afeição, né, de comunhão de pensamentos, que vai ligando a gente, né, como a gente falou anteriormente, antes da gente nascer, durante a nossa existência corporal e depois que a gente retorna para o plano espiritual. Por isso que a gente lembra a importância da família. Né? Estar encarnado, né, estar ligado a outras pessoas por laços de sangue, é a maneira que Deus encontrou da gente exercitar e construir laços de afeto. É quando a gente tem um irmão que às vezes a gente tem dificuldade, e a gente pergunta, né? Mas por que Deus me colocou com essa pessoa? Por que Deus me colocou neste lar? Né? E a resposta é essa, para a gente construir laços de amor. Né? Para a gente desfazer os nós do ódio, do rancor, da vingança e começar a construir laços de amor. E é juntinho na família, entre quatro paredes, que aos poucos, ao longo do tempo, a gente vai construindo esse amor. Quando a gente olha para Jesus, né, quando a gente olha para o Evangelho, a gente percebe o quanto Jesus nos ensina sobre família. Né? Desde muito cedo, né, as revelações de Deus para nós vêm falar para a gente da importância da gente viver em família. Né? Kardec nos lembra, quando traz no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que ele chama Honrai a vosso pai e vossa mãe. Né? É um título de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente pensa, mas por que Kardec traz esse capítulo? Né? Ele relembra para a gente uma lei muito antiga, né? Anterior a Jesus, que está dentro dos 10 mandamentos. Né? Quem lembra aí? Uma das poucos 10 mandamentos que não está sendo algo proibitivo. E é o único dos 10 mandamentos que Deus vai trazer para a gente uma recompensa por estar cumprindo a lei divina. Né? A gente encontra lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, né? Um dos 10 mandamentos que diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará. Né? E a gente percebe quão importante é isso, né? Honrar a pai e a mãe está dentro da lei divina, né? É uma lei de Deus para a nossa sociedade, honrar pai e mãe. E o que seria esse honrar pai e mãe? Né? Então, nesse capítulo 14, né, que traz esse título, Kardec vai conversando com a gente sobre o que seria isso. Né? Como que eu vou honrar minha mãe? Né? E como eu vou honrar meu pai? Como que eu vou valorizar a minha família? Né? Kardec começa: o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe,
é um corolário da lei geral da caridade e de amor ao próximo, né? Ele coloca: visto que não se pode amar o seu próximo, aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles. Kardec traz para a gente o conceito da piedade filial, né? Que seria essa questão da honra. Honrar é muito mais de ser uma pessoa de bem, bem-sucedida, para dar orgulho ao meu pai e à minha mãe, né? Quando a gente está dizendo de honrar vosso pai e vossa mãe, a gente não tem que olhar para nós no sentido de quem nós somos, mas o que nós estamos fazendo para nosso pai e nossa mãe. E se nós estamos realmente vivendo essa piedade filial. O que seria isso? Kardec continua: quis Deus mostrar por essa forma, né, quando ele traz para a gente os 10 mandamentos, quando ele traz para a gente honrar vosso pai e vossa mãe, o que Deus está mostrando? Que o amor deve se juntar respeito, a atenção, a submissão e a condescendência. Olha que bacana, Kardec ensinando para a gente através de 4 valores, sentimentos muito importantes para a gente nutrir com o nosso pai e nossa mãe, né? Olha só, o respeito, né? Respeitar essa pessoa que veio antes da gente, né? Respeitar essa pessoa que tem uma história que é anterior à nossa, a atenção, né? De dar atenção, de estar junto, de conversar, de se fazer presente na vida daquelas pessoas, a submissão, né? De aceitar a opinião, de aceitar, né? E a submissão muito ligada ao respeito. E ele fala da condescendência, né? Condescendência aí que a gente poderia lembrar, né? Da indulgência, né? Um dos caracteres que a doutrina espírita fala pra gente que seria a caridade, né? Da gente ter indulgência com os nossos pais. E ele coloca, né? Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento, né? E Kardec relembra aqui que essa figura de pai e mãe muitas vezes não é aquela pessoa que nos trouxe ao mundo, né? Não é realmente aquelas pessoas que estão ligadas a mim por laços consanguíneos verdadeiramente ditos. Muitas vezes essa relação de pai e mãe a gente tem com uma pessoa que escolheu estar conosco, né? Com uma pessoa que nos escolheu acolher como filhos e desenvolveu esse laço familiar através do afeto, né? Então é muito importante a gente lembrar disso. Queria trazer para vocês, para a gente refletir nessa manhã, um capítulo do livro Boa Nova, né? Para quem não conhece, é um livro muito lindo, com reflexões maravilhosas que o espírito Humberto de Campos traz para a gente, falando de muitas passagens muito emocionantes que tem, né, no Evangelho de Jesus. E no capítulo 2, o título é Jesus e o Precursor, né? Jesus e precursor aqui no caso é João Batista. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente tem conhecimento que Jesus e João, né, que a gente conhece hoje por João Batista, eles eram ligados por laços consanguíneos, eles eram primos. Porque Maria e Isabel, né, a Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João, elas eram primas. E elas, desde, né, desses dois espíritos no ventre das duas, elas já têm essa afinidade, já tem esse relacionamento muito próximo. E conta-nos Humberto de Campos que Jesus e João eram bem pequenininhos, eram crianças ainda, né? Provavelmente, pelo que ele narra aqui, Jesus por volta de 14 anos, provavelmente João por volta aí de 15, a diferença de idade deles é pequena, que Maria foi visitar Isabel, né, numa casinha lá em Nazaré, e Maria leva com ela Jesus, e as duas começam a conversar, e João e Jesus brincando ali perto das duas, né? E elas começam a falar das coisas do dia a dia, né?
das coisas familiares, do dia a dia das duas. E a Isabel começa dizendo, um pouco espantada, sobre o temperamento de João, né? Humberto conta pra gente que ela fala o seguinte: João é dado às mais profundas meditações, apesar da pouca idade. Não raro o procura inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se pequena fronte estivesse ainda dominada por graves pensamentos, né? Ela já estava percebendo ali que João era uma criança diferente, né? Que João ficava às vezes afastado das outras pessoas, né? Meio que em profundas meditações, o que ela coloca aqui, junto da natureza. E aí Maria responde para ela que ela também percebe isso em Jesus, né? Ela coloca: meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados, né? Ela demonstrando ali o amor e o cuidado que tinha para com Jesus. E aí ela coloca: por vezes vou encontrá-lo a sós junto às águas, em outras em conversações profundas com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes. Então ela vai falando ali, percebendo como Jesus era diferente, né? E olha só que interessante quando ela destaca: fala da sua comunhão com Deus com eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e constantemente anda a cismar em relação ao seu destino. E aí Maria vai começando a demonstrar essa preocupação que ela tinha com Jesus, né? Com o que ele já vai demonstrando ali. Ela coloca. E aí ela começa a contar pra gente, né? E graças, né, a Humberto de Campos compartilha isso conosco e compartilha através da psicografia de Chico Xavier. Ela começa a narrar para Isabel uma conversa que ela teve com Jesus, e a resposta de Jesus, não só a resposta, mas o exemplo de Jesus. Jesus aqui a gente imagina, né, com 13 anos, é profundamente ensinadora para nós. É um ensinamento profundo sobre a família. E aí Maria começa a contar. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixaram receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser desse mundo. Vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar, né, um dos doutores do templo, chamou José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Então Jesus, desde criança, já demonstrando esse poder, né, que ele trouxe consigo. Maria prossegue e Humberto de Campos narra que ela estava começando ali a se emocionar, né? Ela coloca: ciente desse aviso, procurei Eleazar a fim de interceder por Jesus junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receei por seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, quando regressei de Jerusalém a Nazaré, experimentei singular multiplicações dos meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu as nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Então, a gente relembra a passagem, né, que Jesus vai com os pais em Jerusalém e conversa, né, com os doutores da lei, Jesus já demonstrando o seu conhecimento, a sua comunhão com Deus, e Maria e José ficam preocupados. Então eles pedem a um dos doutores do templo, e aí ela coloca aqui que ela estava preocupada com o preparo de Jesus para a vida, né? No dia seguinte, Jesus vai falar com Maria, fala: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho
testemunhar da minha comunhão com o Pai que está no céu? Jesus aqui demonstrando profundo respeito por aquela mulher que o recebeu por mãe quando ele esteve entre nós. E Humberto de Campos narra que Maria ficou altamente surpreendida com aquela resposta, né? E aí ela fala com ele: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida, né? E vamos parar um pouquinho a nossa reflexão para pensar. Quantas mães, né? Vou falar agora, aproveitando o Dia das Mães, dos pais também, mas quantas mães, assim como Maria, ficam preocupadas com esse preparo, né, para a vida dos seus filhos, preocupado em colocar na melhor escola, preocupado com passar os melhores ensinamentos acerca das coisas do mundo. Não muito diferente aqui desse sentimento que Maria estava nutrindo. E olha só a resposta de Jesus, né, para a gente refletir. Ele coloca: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Olha só Jesus falando com Maria e Humberto de Campos dividindo conosco esse ensinamento profundo. Jesus está dizendo que ele escolheu a melhor escola, a escola mais perfeita para poder aprender, para qualquer criança que esteja encarnada poder aprender. E ele não disse mais nada para Maria, né? Ele, como em muitas outras passagens do Evangelho, ele exemplificou. Maria narra para Isabel da seguinte maneira, né? No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus se aproximou de José e lhe pediu, olha o que ela fala, com humildade, que José o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar, é a do esforço próprio, concluiu, né, a palavra materna com singeleza. Jesus aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. O que Jesus está ensinando para a gente? A melhor escola para uma criança é a escola do lar. Os melhores ensinamentos que uma mãe pode ensinar para seu filho são os ensinamentos morais. E é muito importante a gente fazer essa reflexão, e eu não deixo de relembrar a todos nós da importância da evangelização, né? Tanto a evangelização no lar, né? A importância da família se reunir para fazer as orações, da família se reunir para fazer o culto do evangelho no lar, mas principalmente a importância da família estar junta, construindo valores nas crianças, né? Que é através da família, né, que os novos espíritos que encarnam nesse planeta vão poder aprender a amar, aprender respeito, aprender a humildade, né? E a gente relembra então Maria, né, que foi essa exemplificação de amor, de cuidado, né, esteve com Jesus no momento mais difícil, eu acredito que o coração dilacerado no momento ali da cruz, né? Quem é mãe, quando se coloca no lugar de Maria, pensando em tudo que ela viu, tudo que ela testemunhou, né, conseguiu entender que só o amor mais puro, mais sublime, poderia estar ali naquele momento, né? E a gente relembra também as muitas mães hoje, mães que têm seus filhos encarcerados, seus filhos doentes, né? Mães que, mesmo adultos, precisam continuar a cuidar de seus filhos, porque eles dependem muito delas, né? São mães, assim como Maria, que dão muito de si, né, para que aquele espírito possa ser o melhor possível, que possa ser o vitorioso nessa encarnação, né? E a gente relembra nos últimos momentos de Jesus, como filho, a gente não pode esquecer disso, demonstra ali na cruz a preocupação com a sua mãe, né? Quando a gente relê na passagem do Evangelho, ele falando:
para João, aqui no caso João Evangelista, né, filho, eis aí a tua mãe. E fala com Maria, né, mãe, eis aí teu filho, demonstrando essa preocupação, né, ali Maria já envelhecendo, de ter um cuidado com ela e pede ali com todo carinho para João cuidar de Maria, né? Então, Maria, ela é realmente esse exemplo de todos nós, né, de mães. Humberto de Campos, né, também nesse livro Boa Nova, o último capítulo, para quem gosta de Maria, tem que ler esse último capítulo, é muito lindo. Ele traz uma narrativa linda, emocionante, que toca os nossos corações, do momento em que Maria, ela desencarna, né? Quando ela desencarna, quando ela deixa os laços corporais, a primeira coisa que ela pensa é naqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, nos cristãos que estavam encarcerados, né? E aí ela vai visitar aqueles filhos, vai levar um pouco de consolo, um pouco de alento, né? Então a gente percebe nessa preocupação de Maria com todos nós, né, até hoje. Às vezes a gente pode estar pensando, mas por que a gente fala tanto de mãe? Por que a gente fala tanto de família na doutrina espírita? Por que hoje, nesse dia, a gente está relembrando aí o carinho de Jesus com a sua mãe e Jesus demonstrando para a gente que a melhor escola é o lar, né? Dos valores mais importantes que a gente precisa desenvolver na nossa encarnação é o valor da gratidão, né? A gratidão é esse valor que vai acender no nosso coração outros valores importantes. Porque se eu não sou grato para o meu pai e pela minha mãe terem se unido e me dado a oportunidade de estar aqui hoje encarnados, né? Se eu não consigo ter esse sentimento de gratidão, os outros sentimentos, o sentimento do respeito, o sentimento do amor, né, do honrai ao vosso pai e à vossa mãe, ele dificilmente vem, né? Emmanuel, do livro Fonte Viva, fala isso pra gente. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando nos sacrifícios. E às vezes você pode estar se perguntando, né? Mas eu tenho uma relação tão difícil com a minha mãe, como que eu vou nutrir um sentimento de gratidão por ela? Um filho que sofreu o abandono da mãe pode estar se pensando, como que eu vou ser grata a uma pessoa que me abandonou quando eu mais precisava, né? E a gente volta para o Evangelho segundo o Espiritismo, no final do capítulo 3, né, no final do item 3 do capítulo 14, nesse capítulo que a gente está trazendo hoje, do honrai ao vosso pai e vossa mãe, Kardec traz uma reflexão muito importante para todos esses filhos que têm dificuldades em família, para todos esses filhos que sentem dificuldade de sentir essa gratidão, de exercitar essa gratidão, por ter experimentado, que Emmanuel coloca aqui, né, esse espinheiro no próprio lar. Kardec coloca, alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não competem a eles censurá-los, porque talvez haja merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade mande que se pague o mal com o bem, que se seja indulgente para com as imperfeições dos outros, que se não diga mal do próximo, que se esqueçam e perdoem as ofensas, que se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais? Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação a estranhos ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que,
o que talvez não passe de simples falta, quando a gente está cometendo, né, uma falta com estranhos, pode ser considerado um crime quando a gente faz uma falta com os nossos pais. Porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Kardec está trazendo para a gente essas reflexões muito sérias e muito profundas, né? Quando a gente está unindo a falta de caridade e a falta de gratidão, né? O que ele chama daqui da ingratidão. Então, por mais que a gente tenha dificuldade, por mais que a gente se sente esse sentimento assim de não ter gratidão pelos pais porque nos abandonaram, ou de não nutrir o sentimento de afeto por nossos pais porque eles não estiveram conosco, por quais motivos sejam, Kardec nos relembra que é um dever, e ele, né, destrincha aqui de não pagar o mal com, o mal, né, de trazer o bem pagando o mal que uma pessoa tenha feito com a gente, fazendo o bem por essa pessoa, ser indulgente com as imperfeições dessa pessoa, né? Não dizer mal, perdoar aquelas pessoas e amar, né? Por quê? Quando a gente não é grato, e a gente pensa, o que motivo eu tenho para ser grato? Um único motivo, e ele é forte o suficiente para bastar, né? O seu pai e a sua mãe te deram a vida, te deram a oportunidade de nascer, de estar encarnado, de viver nesse momento muito importante para todos nós que nosso planeta Terra passa. Já é motivo suficiente para agradecer. E às vezes você pode estar sentindo ainda o ódio corroendo o coração e pensar, mas como eu vou agradecer? Agradeça simplesmente pela vida, né? E Deus, na sua infinita misericórdia, vai encaminhar para outras oportunidades, vocês estarem juntos novamente e poderem construir laços de afeto, né? Não tenham dúvida disso. E a nossa reflexão dessa noite, estou confundida, estou acostumada a falar noite, né? Dessa manhã maravilhosa do Dia das Mães, é para a gente lembrar, né, de sermos gratos a essas mulheres, e eu, obviamente, me emociono, né, por nos dar a oportunidade de estarmos encarnados. Deixa eu tomar uma água. Como é que fala de mãe sem chorar? É. E pra gente encerrar, vou conseguir. Tem uma mensagem incrível de Bezerra de Menezes que nos conforta nesse momento e nos ajuda a construir esse sentimento em todos nós de gratidão profunda, né, por... Eita! Deixa eu tomar mais água. Ainda bem que eu tô falando sozinha, né, Cristina? Tamo junto. De gratidão por a gente estar aqui nesse momento. E se você tem a sua mãe encarnada ou mesmo desencarnada, né, que os laços não se extinguem, é o momento da gente fazer as nossas orações e principalmente de agradecer, né? Então a mensagem de Bezerra diz pra gente: nossas mães. Tivemos o dia de nossas mães, que não nos pedem aplausos ou sermões. Todas esperam uma prece de nossos corações. Toda mãe é nossa guarda, que nos conforta e conduz. Todas são almas divinas, santas meninas, mensageiras de Jesus, né? Lembrança do nosso amigo de outras vezes, Bezerra de Menezes. Então, Bezerra nos lembrando, né? As mães são mensageiras de Jesus, né? E Jesus demonstrando desde o início ali, quando criança, que a melhor escola é a escola do lar, né? Então, meus amigos, eu desejo aí a todas as mães um feliz Dia das Mães, que todas, né, possam passar esse momento aí da melhor maneira,
apesar do distanciamento social, estar unidos no coração aí com seus filhos, né? E feliz dia das mães também para todos os filhos, que possam nesse momento poder honrar, né, a cada dia essas mulheres, né? Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar o nosso estudo e poder encerrar agradecendo a Deus por todas elas. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, imensamente por tantos ensinamentos que o Senhor vem nos trazer quando esteve aqui conosco e por tantos ensinamentos que os teus mensageiros do amor e da luz continuam a nos trazer até hoje. Rogamos, Senhor, que possamos ser transformados através do Evangelho, que essas sublimes lições possam estar conosco, a nos envolver. Rogamos que possa abençoar a todas as mães, encarnadas e desencarnadas, que elas possam ser guiadas por Maria Santíssima nessa sublime missão que é a maternidade. Rogamos, Senhor, que possa abençoar as famílias, que cada uma delas possa experimentar nesse dia um pouquinho de gratidão, de amor ao próximo e de piedade filial. Agradecemos, Senhor, por esse dia que inicia e que possamos fazer desse dia um grande dia de ensinamentos. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Obrigada a todos vocês por estarem conosco. Até uma próxima.